Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Manuela Ferreira Leite ouvia com atenção e, aliás, o Parlamento ouviu já aqui por 2 vezes, já aconteceu depois da intervenção de Fernando Rosas, que há vozes estrondosas que pedem o silêncio. Como se este Parlamento, ainda mais na configuração atual, tivesse que ser uma parte amestrada da maioria governamental. Há aqui uma responsabilidade da democracia, que é a maior de todas, que exige a clareza dos propósitos e a clareza das alternativas. Em particular, quando estamos perante uma crise. E a Justiça vive uma crise grave de falta de meios, de falta de recursos, de falta do rigor da lei e de falta do combate contra a criminalidade nos seus mais altos níveis. E por isso é que há um sentimento de impunidade e de risco da impunidade. 5 anos depois, o país ainda se pergunta, na dúvida, se haverá processo no caso Freeport, se haverá julgamento dos submarinos, se haverá processo no Casino de Lisboa, se haverá processo em todos estes casos e não sabe se tem resposta para isso. Porque não haver julgamento justo e claro só quer dizer que os inocentes serão sempre suspeitos e que os culpados nunca serão condenados. E por isso, naturalmente, é preciso a clareza da Justiça. Mas devo dizer-lhe, Sra. Deputada, que fiquei surpreendido pela forma como tratou a questão das escutas. Porque o PSD votou, como votou o PS e como votou o CDS, uma lei que blindou o acesso do próprio sistema jurídico a escutas que pudessem ter relevância jurídica. E quero deixar aqui bem clara a separação. Porque qualquer conversa que haja entre José Sócrates e Armando Vara não tem nenhuma relevância do ponto de vista jurídico, se não tiver conteúdo criminal. As conversas sobre a comunicação social, sobre compra de empresas ou sobre outras matérias não são relevantes criminalmente e têm que ser tratadas no âmbito do debate político, no âmbito da opinião pública expressa por essas personalidades. Mas o PSD contribuiu para prejudicar a capacidade da Justiça de aceder, se fosse caso disso, e sublinho, porque aqui há princípios essenciais pelos quais esta bancada se norteia, se houvesse matéria criminal, a Justiça hoje tem um acesso mais difícil a essa investigação. E, finalmente, levantou um problema sobre o qual eu quero dizer uma palavra, que é a intromissão da política no controle da comunicação social. Porque lhe quero dizer que para esta bancada do Bloco de Esquerda é tão grave que o governo do PSD e do CDS impeça Marcelo Rebelo de Sousa de estar na TVI, como é tão grave que um jornal da TVI seja fechado pela Prisa depois de intervenção pública do Primeiro-Ministro, como é tão grave os encontros sigilosos às 9 da manhã num café da Avenida de Roma de um assessor do Presidente. Todas e qualquer forma de manipular ou de controlar a comunicação social diminui a democracia. E se este debate tem sentido, Sra. Deputada, é sem dúvida pela importância que tem para exprimir a força que a democracia deve ter para combater o impasse da Justiça e para lutar pela liberdade toda a que o país tem direito.